A pancreatite aguda é uma das causas do abdômen agudo inflamatório. Não confundir com paciente crônico, que aí é basicamente outra doença. Aqui temos um processo inflamatório do pâncreas, uma obstrução das vias biliares, junto com a obstrução do ducto pancreático principal, acumulando enzimas produzidas pelo próprio pâncreas, que causam a digestão da glândula, uma autodigestão da glândula. Ele mesmo se come. A etiologia mais frequente é a litíase biliar, 70% dos casos, seguida por etilismo agudo e hipertrigliceridemia. Na etiologia biliar, geralmente preconiza-se a colecistectomia videolaparoscópica na mesma internação, para que não haja novos episódios. E isso geralmente cai em prova. Geralmente essas perguntas em volta da colecistectomia é sobre um paciente que chega com a litíase biliar, uma pancreatite aguda, e pergunta se tem que ser na mesma internação ou momentos depois. Porque na necrotizante, geralmente tem um protocolo de esperar 14 dias, mas já comentamos sobre isso. Essa pedra, ela desce pelo colédoco e passa pela papila duodenal. É uma das maiores causas, sim. Às vezes nem mesmo fica presa. Às vezes passa. Mas quando passa, irrita a região, gerando uma papilite, o que é o suficiente para desenvolver todo o quadro. O alcoólatra crônico pode levar a pancreatite crônica. E como eu disse antes, pancreatite crônica é basicamente outra doença. Agora, a libação alcoólica, aquele cara que bebeu na noite passada, por exemplo, e ficou doido. Pensando bem, após beber, gera ressaca. E o que é a ressaca? É basicamente uma pancreatite. Só pensa na clínica: dor, boca seca, vômito, desidratação. Na história clínica pode conter informações da libação alcoólica momentos antes. Hipertrigliceridemia, distúrbios do cálcio, vírus, medicamentos, causas autoimunes, trauma em criança. Lembra da síndrome do tanque, o guidão de bicicleta, o trauma, muito importante. CPRE e idiopática também são causas frequentes. No Brasil, a incidência é de 15,9 casos por ano para cada 100 mil habitantes, segundo dados de 2006 do DataSUS e IBGE. Algumas curiosidades podem cair em provas sobre a doença é saber que a trombose da veia esplênica é uma complicação relativamente comum na pancreatite aguda grave. Causa uma dor e massa palpável por conta do baço demasiado. E também outra curiosidade é que quando há gás é porque tem infecção, uma complicação local. E falando de complicação, para saber o quão grave é muito importante analisar as complicações locais e sistêmicas, como a falência de órgão. O diagnóstico é uma das partes mais abordadas na prova e é muito importante saber que aqui é o grosso da pancreatite, que aborda vários critérios e são fáceis, são muito fáceis. O diagnóstico começa com a clínica. Um dos primeiros passos. O pâncreas, ele é retroperitoneal, fica na horizontal aqui, logo na frente da coluna. Então, tem uma dor epigástrica intensa, súbita, em faixa, com irradiação. Essa irradiação de faixa é muito característica e é súbita, associada a muitos vômitos. É esperado que o paciente com a pancreatite vai ter essa alta quantidade de vômitos. E também não tem peritonite, já que é um órgão retroperitoneal. Alguns casos raros apresentam aquelas famosas fotos, a Gray-Tanner e Cullen, que são sinais um pouquinho difíceis de se ver, mas podem estar presentes. Quanto à amilase lipase sérica, além da clínica, vão ajudar muito a conduzir no diagnóstico, mas elas não servem para critérios de gravidade. Tem muita pegadinha em prova sobre isso também, falando como uma lipase, acima de 1000 e perguntando se é uma pancreatite mais grave só por conta disso. Ela tem apenas função de diagnóstico. A amilase, ela sobe nas primeiras horas, faz um pico em 2 a 3 dias e logo após isso cai. Já a lipase, ela é mais específica para a pancreatite aguda. Geralmente quando ela está alta, porque provavelmente existe a doença ali. Ela demora uns 2 a 3 dias para subir e fica alta por uns 5. Mais uma vez, a amilase lipase não diz o quão grave está o quadro diagnóstico. Existem alguns scores que ajudam no prognóstico da pancreatite aguda, tipo Hanson, Apache 2, até mesmo Glasgow. Os parâmetros de Hanson precisam ser avaliados tanto na admissão e após 48 horas. O ultrassom não é bom para ver o pâncreas, não é? Mas para vesícula, o ultrassom faz um ótimo trabalho. O raio-x também pode ajudar aqui. O sinal da alça de sentinela e sinal de Gobiet ou Gobiet estão presentes. O sinal de Gobiet é basicamente quando o cólon ele fica desenhadinho por causa de um processo inflamatório. O exame principal de imagem é a tomografia de abdômen. E para isso tem o Baltazar, que ajuda muito a diagnosticar o índice morfológico da gravidade pela tomografia. Para lembrar, o Baltazar A vai ter um pâncreas normal, o B vai ser um pâncreas com edema, ele perde os contornos na tomografia, dá para ver muito bem. O Baltazar C tem uma infiltração gordurosa peripancreática, acúmulo de líquido. O D tem uma presença de uma coleção líquida e o Baltazar E, presença de 2 ou mais coleções de gás. Eu não vou falar aqui no vídeo sobre os critérios, como o critério de Hanson,
Watson, ou Apache, Atlanta, Baltazar, porque isso é mais fácil você ir acompanhando sozinho e lendo o livro, que é a parte principal. Também existe um critério para diagnóstico. Não é muito comentado, mas tem um critério de Banks, que ele participa da clínica compatível, imagem e enzimas, que geralmente são 3 a 5 vezes acima do valor normal, e precisando de 2 desses 3 que eu comentei para confirmar: clínica compatível, imagem e enzimas. A descompressão da via biliar pela CPRE, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, antes da cirurgia, deve ser realizada apenas em casos de icterícia persistente que apresenta o cálculo impactado, ou em casos de colangite aguda. Como eu disse antes, CPRE é uma das causas de pancreatite. Ela realmente é para aqueles casos que o cálculo está lá impactado na papila. O paciente vai ter aquela icterícia persistente. Quando o cálculo irrita a papila, mas passa, pode causar uma icterícia, mas depois de um tempinho ela se corrige. Em alguns casos, o paciente não vai ter muita facilidade para comer, vai estar com vômitos bem persistentes. Então, alguns casos vêm até com jejum de 24 horas, o que é até aceitável, mas não deve passar de 48 horas. A dieta hipolipídica normal para os pacientes que aceitarem. Caso não aceite, a sonda nasogástrica pós segunda porção do duodeno, para não estar estimulando o pâncreas, pode ser bastante útil. Caso ainda não dê certo, o uso de acesso central, mas não tira a dieta da sonda nasogástrica. Ela tem que ficar lá pingando um pouquinho para estar nutrindo os enterócitos, evitando a translocação bacteriana, assim também evita a infecção no pâncreas. Quanto à necrosectomia, geralmente está indicado quando houver infecção dessa necrose, podendo estar esperando 14 dias após ter estabelecido a necrose, antes de indicar a cirurgia. Tudo isso acompanhado pelos cuidados clínicos. Em alguns casos, quanto mais precoce a necrosectomia, maior a mortalidade. Outro ponto muito interessante que pode estar sendo abordado em algumas provas é a questão do antibiótico profilático, até mesmo em casos que tem leucocitose. Geralmente, a leucocitose é por um caso da SIRS, e isso pode selecionar a flora, o uso do antibiótico profilático, e caso venha uma infecção séria, uma infecção forte, ela vai estar selecionando a flora e essa infecção vai estar cada vez mais potente, mais resistente. E considerar o uso em casos de infecção comprovada. Agora, como comprovar? Normalmente é por punção e cultura, porque é um pouquinho mais difícil, ou a imagem com gato. A pancreatite aguda é uma das causas do abdômen agudo inflamatório.